Quero Teatro, Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam Festival Olhar pra Frente, uma série de entrevistas sobre teatro com 23 personalidades das artes cênicas do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Quero Teatro. Nosso convidado de hoje é o autor, diretor e produtor de elenco Márcio Azevedo. Muito bem-vindo, Márcio. É uma honra te ter aqui. Obrigado a todos vocês que me convidaram. Imagina. Márcio, eu queria que primeiro você falasse sobre o seu ofício de produtor de elenco, porque a gente sabe que muitos atores abordam os produtores de elenco e às vezes de forma equivocada. Então, quais são os erros que os atores cometem na hora de abordar um produtor de elenco? Como eles devem se portar? Então, das três funções que eu ocupo, roteirista, diretor, o que eu mais gosto de fazer é casting, eu amo, faço com muito prazer. E aí eu peguei todos os erros que os atores cometem, às vezes por falta de experiência, às vezes por insistência, e montei um workshop que eu faço pelo Brasil todo, explicando os erros chamado ator no mercado de trabalho. O que eu falo? Hoje, o primeiro toque, para resumir, porque a gente ficaria horas. A rede social é o que manda hoje em dia, o que está mandando hoje são as redes sociais. Aí um ator, um produtor de elenco, eu estou escalando para a minha série, quero você o meu diretor, eu quero te mostrar rapidamente uma atriz, abro o Instagram dela, está bloqueado, eu não tenho como ver as fotos. E a foto que ela botou, primeiro que a foto no Instagram é mínima, você não consegue enxergar aquilo. É, a foto do perfil. E às vezes bota a foto do cachorro, bota a foto de uma praia. Uma sombra. Então o ator perdeu o trabalho ali. Uma coisa que eu aprendi, que me ensinou isso foi o Wolf Maia, que eu aprendi é que para cada personagem que você tem 4.999 atores desempregados. Então é uma disputa muito grande. É um protagonista por novela, é um antagonista por novela. E aí você tem milhões de atores que estão precisando. Então você tem que sair na frente. Você tem que entender que você tem que ter uma rede social com as melhores fotos. Não se venda naquelas fotos. Não force a barra, porque tudo a gente percebe. Quem está do lado de cá, a gente trabalha com atores o dia inteiro. Eu me lembro que assim, quando você vai fazer o início de uma novela, são 200 atores por semana que você vai atender. Você vai fazer um filme, chega a milhões de atores na tua produtora. Então a gente tem uma escola já para perceber aquilo que está ali. A segunda coisa que eu digo, os atores, talvez por um erro das televisões, eu não sei quem começou com isso, mas os atores gravam os monólogos de lateral, falando com uma parede. Aquilo é insuportável. É bem isso. E fazem muitos assim. E só escolhem a partilha se são mulheres, Gota d'Água, ou o monólogo do Hamlet. Agora tem uma outra, Ofélia alguma coisa, que todas as mulheres gravam aquele texto da Ofélia, do Hamlet, quando ela está morrendo, que não é do Shakespeare, é de outra pessoa. Gente, não aguento mais ver aquilo, é falta de criatividade. Hoje que você tem um celular que faz um bom vídeo, chama um colega seu, contracena com um colega, porque a gente quer ver, você quando for fazer a minha novela, a minha série, meu filme, você vai contracenar com atores. Claro. Então pega o teu colega, a tua amiga, monta uma puta de uma cena com um diálogo forte. O que eu sempre peço, quando eu escrevo para os atores fazerem os monólogos, é uma montanha-russa. Que você, em 1 minuto, você consegue dar uma piada, você consegue emocionar, você consegue mostrar que você está puto, está bravo. Então eu vejo naquele vídeo de 1, 2 minutos a versatilidade de um ator. Exatamente. Então o que eu deixo aqui de toque é isso. Trabalhem as redes sociais de vocês muito bem trabalhada, chamem uma pessoa que dê uma assessoria, que faça um gerenciamento de carreira e olhe a sua rede social e diga. A gente, quando escala, a gente já teve tantos problemas, a gente não quer ator drogado, bêbado, ator chato, politizado demais, entendeu? Que vai chegar no set e isso não presta, vai criar problema. Então você tem que ter uma rede social mais neutra. Você tem que entender, você que é ator, que você é um produto. Você deixa de ser uma pessoa e você é um produto. Uma pessoa jurídica, né? Então você vende o seu corpo, você vende a sua imagem, você vende a sua fala. Então você tem que ter isso. Ator tem que estar preparado. Um ator hoje em dia que os musicais, se eu não me engano, eu posso estar dando um dado errado, mas acho que o Brasil é o 4º país em musicais hoje. Terceiro. Mais do que o México? México? Não, quarto. Porque é Londres, Nova York, México e nós, não é isso? México não, Buenos Aires. Eu acho que é... Enfim, eu sei que nós somos o quarto. Então hoje um ator, ele não pode esperar o convite para depois aprender a dançar, cantar, fazer trapézio, tecido. Eu acho que você tem um tempo sobrando, você pode fazer aquele curso de tecido, vai lá fazer. Você pode fazer um curso de equitação, porque você pega uma novela de época, você tem que andar a cavalo. Ator tem que estar preparado para tudo, Paulo.
Porque o convite chega na hora, olha, é uma novela de época, você monta cavalo. Ah, não sei montar cavalo. Perdeu o papel. E podia ser o papel da sua vida. Com certeza. Outra coisa que eu digo a atores, outro toque que eu dou, não existe papel pequeno. O exemplo que eu dou, hoje, 2021, uma das atrizes mais bem pagas se chama Cacau Protásio. E a Cacau Protásio pegou um papel desse tamanho no Avenida Brasil, uma segunda empregada, porque a primeira empregada era Massura, né? Como é que é? Cláudia... Não sei. Acho que é Missura. A primeira empregada era a Cláudia, e ela era a segunda, e ela, por causa de uma música do Amendoim, hoje ela é uma das atrizes mais bem pagas do Brasil. Tem um programa dela, tem um filme que ela quer. Então não tenha medo, porque eu vejo muito ator dizer assim, mas só tem uma fala. Eu vou fazer o guarda 1, a enfermeira 2. Às vezes aquela enfermeira 2 te joga, às vezes aquela enfermeira 2 você vai contracenar com a dona Fernanda, e a dona Fernanda já te indica para o Andrucha, e assim vai, é uma roda viva. Com então certeza. não existe papel pequeno. Um toque que eu dou, que eu vejo muito ator dizer, não vou fazer. Vamos falar agora com o diretor de teatro. Isto é carta de comunicação de despejo. Eu sou Sua dislexta. sua louca. Meu Deus, me leva pra Eu vou te olaria matar. contigo. Eu vou te beber matar. contigo no bar Não lá se em mete Olaria. nisso não, Alda. Celeste, há Gente, quanto eu vou tempo mexer essa minha carta cara está com com ela, você? Beto. Fala pra mim, Beto, Celeste, não pelo vai. amor de Beto, Deus. tá muito O despejo nervoso, é hoje, Betinho, Celeste. Não faz isso. Você não faz. Betinho, Você que não tem que tá fazer muito isso comigo. nervoso. Você que Toma tá. isso aqui, meu filho. Essa Toma sombra isso azul aqui, tá me minha dando filha. medo. Toma, minha filha. Pega isso aqui, desgraça. O Márcio é daqueles diretores que ele arranca leite de pedra. Eu já vi o Márcio trabalhando, efetivamente dirigindo, e ele é assim, milimétrico. Ele dirige a mão do ator, em cada fala, errou, repete a peça inteira. Eu aprendi com Antônio Fagundes que na peça dele, gente, tossiu, ele dá xarope. E na minha peça, o meu xarope é night time. Então eu quero saber se alguém aqui vai querer que tossiu dormiu. Já tá sentindo? Tá um pigarro? Mas dá sono. Vai dar problema, hein? Melhor não. E o Márcio recentemente teve vários espetáculos, que foi Supermoça, Noiva de Cristal, Noiva de Corta, Cristal, Corta foi com o Beto Carramães e Dadá Coelho, Coelho, Supermoça com a Verborrágica, Isabela Van Heck, que foi a volta da Inês Galvão, A Volta da Inês Galvão, Verborrágica. Mas isso vai passar. Quando passar, eu vou tacar fogo nesse teatro. Aliás, é o que eu venho tentando fazer. Mas para tacar fogo, precisa de álcool. E álcool eu bebo. E eu queria que você me falasse sobre o Eu Sempre Soube, que foi um espetáculo incrível com a Rosane Goffman, que eu chorei baldes quando assisti umas 3 vezes. Até convidei a Rosane para ver, mas ela não está saindo de casa. E... Rosane, venha aqui, tá todo mundo de máscara. Mas eu queria que você me falasse sobre esse processo de escrita, da onde surgiu essa ideia para escrever o Eu Sempre Soube e como é que você chegou naquele produto final, porque o espetáculo ganhou quantos prêmios? 6 prêmios. 6 prêmios. E parou, né? Então a gente não fez São Paulo, enfim. Eu sempre soube, para falar dele, talvez eu pareça um pouco arrogante, me perdoem, mas não é teatro. Eu faço teatro desde os 15 anos de idade, ou é o teatro, eu só vim descobrir, me desvirginar agora. Porque eu faço teatro, eu entrei no tablado com 15 anos, estou com 48. Eu sempre soube, é diferente de tudo. É como se fosse uma missa, todas as noites, celebrando o amor. Eu errei feio, porque eu acabei criando meu filho como hétero, quando eu sempre soube que ele era homossexual. Eu nunca vi tanta emoção, jorrar tanta emoção. Olha, você sabe, a gente é amigo há anos, eu vou ao teatro toda semana, pelo menos 4 vezes por semana, como público. Eu nunca vi as pessoas chorarem tanto, se abraçarem. É verdade. Depois da peça. Soluçarem, não é lágrima cair, não. Eu tive que interromper já o espetáculo, dar um copo d'água para uma pessoa, porque... Passando mal. Passando mal. A Rosane, no final do espetáculo, quase no final, ela manda as mães abraçarem os filhos. Se você está com seu filho do lado, abraça o seu filho. Chegando em casa, abraça o seu filho. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto na vida. Uma mulher sozinha estava do lado de 2 gays que estavam de mãos dadas, um casal ali, e ela falou, posso abraçar vocês, porque meu filho não está aqui? Uma pessoa que nunca tinha visto a outra. Eu tive um rapaz de 42 anos que pediu um abraço da Rosane. Posso dar um abraço? A Rosane, claro, meu filho. Quando eles se abraçaram, o garoto convulsionou de tanto chorar com a Rosane. Ela falou, por que você está assim? O que houve? Ele assim, porque eu nunca dei um abraço na minha mãe nunca me abraçou. Então é como se eu estivesse abraçando minha mãe agora pela primeira vez na vida. Não tem preço isso. Não tem. Quando eu entrei naquele quarto, vi meu filho roxo, entubado,
chutes, aqueles pontapés eram em mim, era naquela enfermeira que estava cuidando do meu filho. Era em você, em você, em você. É o que faz o teatro valer a pena, né? Porque ele fala isso, mas antes de começar o espetáculo, o Márcio subia no palco dizendo que o espetáculo era sem patrocínio e que você vendeu o carro para fazer o espetáculo. Vendi o carro, não recuperei um pneu, faltam os outros 3. Os outros 3 vêm depois da pandemia, porque o espetáculo já estava com programação para o Sesc, temporada e, em São além Paulo, disso, e foi interrompido. eu sempre soube que teve uma coisa muito bacana, que eu queria tanto que fosse uma corrente do bem para os outros colegas. Todo dia, antes do espetáculo começar, 5 minutos antes, a gente abriu o palco para que um artista LGBT se apresentasse. Fosse cantando, fosse dublando. A gente deu uma prioridade muito ao grupo das travestis, porque são pessoas que não recebem esse espaço, elas não têm espaço, elas são talentosíssimas, são mulheres lindas, inteligentes, perfumadas, luxuosas, com números maravilhosos. Então a gente abria esse espaço. Eu sempre digo o seguinte, se a Lília Cabral, 5 minutos antes da peça dela, o Antônio Fagundes, a Renata Sorrá, dessem esse espaço, a gente não fica ali sentado ouvindo aquela música chata, ouvindo o barulho do amendoim do lado, abre esse espaço para uma pessoa se apresentar. Uma pessoa falar uma poesia, tocar um violão, cantar uma música, dançar, fazer uma performance, porque aí ele vai estar sendo visto. Um teatro do Paulo Gustavo é lotado. Então, como a Flávia não faz um pré, que ela faz a moça da Flávia van. Reis. Imagina se toda noite fosse uma pessoa diferente que tivesse o direito de fazer a abertura do Paulo Gustavo. Quantos talentos a gente não iria conhecer que estão escondidos? É verdade, que isso vire moda. Eu adoraria. A gente faz isso lá no Eu Sempre Soube. É só procurar a minha produção, se inscrever, falar eu quero fazer uma apresentação e o espaço é aberto. Maravilha. Agora eu quero falar com o autor, porque esse momento de pandemia, eu sei que você está isolado lá em Guaratiba e esse momento é um momento bom para escrever, né? O que você acha que o público está querendo ver no teatro quando tudo voltar ao normal? E se Deus quiser, vai voltar e que seja Eu breve. acho que, mais uma vez, nós fomos os mais abatidos. Sempre somos. Eu digo, nessa pandemia, ficou claro para todo mundo que se não fôssemos nós, artistas, as pessoas tinham enlouquecido. Eu tenho, nesse 1 ano de pandemia, 3 amigos que se mataram. Um é nosso amigo em comum. Ator. Que né? não segurou a onda e é uma coisa que as pessoas não falam. Um tabu, minha próxima peça é sobre isso, sobre suicídio, porque ninguém fala. Eu tenho um amigo roteirista que fez comigo o Aguinaldo e ninguém da família permitiu falar que ele se matou. Não sei se você conheceu. Conhecia. Então foram 3 pessoas que se mataram na pandemia, porque a pandemia ninguém esperava. Por mais que a Leiloca tenha previsto uma vez lá nos mapas dela que ia ter uma pandemia, mas ninguém esperava que fosse isso tudo. E aí fomos nós, com as séries que todo mundo viu, com as novelas que estão sendo reprisadas, com as músicas, com os livros, com as peças disponibilizadas online, que evitaram que as pessoas se surtassem. Imagina esta pandemia sem arte. Imagina esta pandemia sem você poder ligar uma televisão para ver alguma coisa. Com certeza. Então nós artistas, nós as cigarras, mostramos que a gente tem o nosso papel. Só que tudo voltou, os restaurantes estão lotados, todo mundo fazendo farra, jogo de futebol, tudo voltou. O nosso teatro não pôde voltar. O nosso teatro, eu fiz uma apresentação no Fita e o meu músico voltou com Covid de lá. Então eu falei, me chamaram agora para fazer o Eu Sempre Soube em janeiro, no Petra Gold. Eu falei, não vou fazer, não vou expor a Rosane, que é uma atriz de 60 anos, a se contaminar, eu preciso dela. A Mentira, quando voltou. O Fala Bela e a Zezé. Alessandra Vernez, Zezé. Então, assim, a gente foi muito abatido. Eu acho que a nossa volta do teatro, se não houver uma união da classe... A classe, o grande problema do teatro aqui no Brasil, eu acho, é que a gente não dialoga. Não existe uma conversa da classe. A classe aqui ela é dividida em 2. Os intelectuais que fazem lá o teatro poeira, que todo mundo tem que dizer que gostou da peça, querendo ou não. Bota o dedo na testa, espreme o olho e fala, maravilhoso, conceitual, amanhã eu falo, eu tenho que digerir isso. E o teatro popular, do Teatro Norte Shopping, do Teatro do Imperato, que é o Paulinho Gogó, que é o Paulo Gustavo, que é o Rodrigo Santana, que fazem teatro para o povo. E eu, Márcio, por opção minha, da minha personalidade, eu quero fazer para o povo. Eu fiz um espetáculo chamado A Noiva de Cristal, que tinha Fernando Pessoa, tinha Clarice Lispector, e eu fiz uma apresentação para moradores de rua. Eu botei 180 moradores de rua dentro do teatro. Que máximo. Foi o melhor público. Eles choravam, eles urravam. E a menina que urrava, a gente perguntou o que... Teve um debate depois com psiquiatras e psicólogos. A peça falava sobre tortura no manicômio.
Ela falou, eu fui torturada desse jeito, eu tomei choque elétrico. E pesado. Foi pesado, e aquilo ali era povo. Sabe, não tinha 180 moradores de rua botando o dedo na testa, espremendo o olho e dizendo que era conceitual. Processo, que agora a classe tem isso, não, é processo. Eu não é uma crítica, mas eu não quero ser um diretor de assinatura. Às vezes você vai ver um espetáculo, o ator e o texto, porque para mim teatro é o encontro do verbo com o ator. Esses dois trabalham juntos para um público. Tocam aquele público e aquele público sai dali modificado, tocado com a nossa arte. Só que tem diretores que querem assinar. Então, por exemplo, você vai ver um espetáculo que tem um puta ator, uma puta atriz em cena, aí no meio da peça passa uma pessoa pelada, umas bacias com sangue, cai um troço do teto. Você fala, mas por que isso? Não foi justificado. Conceitual, é processo, estamos 3 meses ensaiando. E às vezes, eu já vi muitos espetáculos assim, e às vezes acabam falando só para os amigos, né? Acaba fazendo um teatro que é só entre eles, só eles entendem, só eles gostam. Bom, a gente vê muitos por aí, mas que bom que tem gente que faz teatro pensando no público. Mas que o público volte a ir ao teatro pagando pelo ingresso para que o teatro seja sustentado pelo público. Isso é importantíssimo. Eu acho que tem que parar com essa cultura do pedir convite. Também. De pedir convite amigo. Esse convite amigo eu nunca entendi. Se você é meu amigo, você sabe o quanto eu ralei, vai lá e paga R$60 no ingresso. Por que o seu ingresso, que é meu amigo, tem que ser R$10? Faz sentido. Se quando eu vou ao dentista, eu pago inteiro a obturação, se quando eu vou cortar meu cabelo, eu corto inteiro, não tem meio corte, não tem meia cárie, sabe? Meia cárie. Não tem isso. Você não vai no veterinário e fala assim, olha, é meia tosa. Não existe isso. Só nós, que eu falo, a gente é sempre abatido. O cinema, você já viu alguém ganhar desconto no cinema? É verdade. Márcio Azevedo, muito obrigado pela entrevista. Eu Nosso que agradeço, tempo é curto, querido, mas valeu muito e tenho certeza que elucidou muito as ideias de muita gente que gosta de teatro. Voltem que é com as ator. comédias, classe artística, por favor. A gente está para ressuscitar o teatro, dar força. Voltem com as comédias. É a gente hora precisa delas. rir mesmo. Estamos precisando rir. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado a Lei Aldir Blanc, que proporcionou que esse festival acontecesse. Sigam a gente nas redes sociais e a gente se vê em breve nos teatros, se Deus quiser. Até já!